Abra a tua Bíblia, Gênesis 28, verso 11 e 12. Glória a Deus. Gênesis 28, versos 11 e 12. Glória a Deus. Diz assim: tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou: eis posta nesta terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Amém. Tome assento. Nós queremos falar nesta noite algo muito especial. Nós queremos falar sobre o céu. Só que eu quero que você preste muita atenção no que nós vamos falar sobre o céu. Muita atenção. A Bíblia fala em Ageu, capítulo 1, verso 10: por isso o céu sobre vós retém o seu orvalho e a terra os seus frutos. Então nós vimos aqui já duas passagens que falam no céu. Essa primeira mostra um céu onde anjos subiam e desciam por uma escada. Claro que isso foi um sonho que Deus deu a Jacó. Não foi algo literal que aconteceu, foi um sonho. E dentro desse sonho, Jacó levantou e erigiu um altar. Naquele lugar ali foi chamado a coluna de Betel. Betel significa porta do céu. Betel significa porta do céu. Então, meus irmãos, em Ageu nós vemos agora que Deus fala também de um céu que está sobre vós. E a Bíblia ainda fala nos Salmos, Davi, salmodiando ao Senhor, ele diz que os céus dos céus são o teu lugar. E aqui nós podemos ver então que tem mais alguns céus, né? E o apóstolo Paulo ele faz uma definição e diz que ele foi ao terceiro céu. Então, biblicamente, existem 3 céus, né? O primeiro céu é o que nós vimos, que ele tem mais ou menos 80 quilômetros de distância da Terra, do pico mais alto da Terra, ele tem 80 quilômetros de distância. Esse é o tamanho da distância do céu entre a Terra. Por isso que Deus usou Isaías e disse: assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus pensamentos em relação aos vossos pensamentos, né? Então veja como é alto esse céu. Para nós chegarmos ali na atmosfera terrestre, nós temos que andar 80 quilômetros. Então não é perto. Mas ainda existe, biblicamente, mais 2 céus. Certo? E naturalmente, quando fala assim céu, a gente já olha para cima, né? Naturalmente, quando fala assim céu. E aí que tem um detalhe que eu quero trazer para os irmãos. Se nós olharmos pela Bíblia, nós vamos ver 5 condições ou 5 estados. Eu vou começar pelo céu dos céus, onde Deus habita, o primeiro céu, lá no primeiro céu. Naturalmente a gente já pensa assim: primeiro céu, segundo céu e terceiro céu, que é o nosso, ou vice-versa. Terceiro céu onde Deus habita, o segundo céu e o primeiro onde nós estamos vivendo. Depois a terra, e depois da terra a Bíblia fala ainda do mundo dos mortos, lugar inferior. Então nós vemos assim uma cadeia de 5 lugares que nós construímos como se constrói um prédio de 5 andares. Deus está no topo e os mortos estão no primeiro piso, no primeiro compartimento. Mas será que é assim? Essa é a questão que eu quero levantar com os irmãos. Será que é assim que se vê realmente o céu? Ou assim é o céu
ou a maneira que nós vemos o céu, pelas tradições que nos passaram, pela visão que nós recebemos, porque nós vivemos muitas vezes alienado àquilo que nos falam e aquilo que é pregado. Os irmãos não têm, eu sei que os irmãos não estão entendendo agora, mas até o fim eu creio que Deus vai nos ajudar, vocês vão compreender. Por exemplo, a tradição humana conta que existe um ser chamado Satanás, que em vários lugares, você sabe, ele é mascarado, ou é apresentado, ou é desenhado com um garfo, um tridente, né? Um garfão assim, com 3 dentes, se chama um tridente. Ele tem um rabo comprido, os seus pés são como a pata de um boi, né? Seu rosto é vermelho, ele usa uma capa também vermelha, corpo robusto, e tem 2 chifres na cabeça, às vezes tem 2 chifres pequenos, às vezes tem um chifre de bode, e assim nos apresenta o diabo, né? Quando fala diabo, você já se lembra do chifrudo, mas o diabo não é assim, porque assim nos apresentaram. Nós vivemos dentro de uma cultura que apresentaram para nós que o diabo é assim, mas o diabo não é assim. O diabo era um anjo de luz, e se desviou do caminho da perfeição e virou, diabo. Ele era Lúcifer e virou diabo. E a palavra diabo significa apenas que ele é o acusador. Acusador. A palavra diabo significa acusador. Então eu poderia dizer que toda pessoa que acusa um outro é diabo, porque a palavra diabo significa acusador. Então, o dia que você estiver querendo apontar ou acusar uma coisa, tu lembre-se que você está tomando o mesmo lugar do diabo, porque a palavra diabo é acusador. Então, assim as coisas são vividas, de acordo com as coisas que nos passam. Mas agora eu gostaria que os irmãos dessem uma olhada comigo na carta de Paulo a Efésios, e eu vou perguntar para os irmãos alguma coisa acerca deste versículo que nós encontramos em Efésios capítulo 2, versos 5 e 6. Os irmãos acharam? É bom que achem, para nós lermos todos juntos, para que você compreenda. Olha só o que diz aqui. Aí vocês já leram isso, todos nós já lemos isso, mas poucos de nós compreendemos isso. A Bíblia diz assim: e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém? Agora, o mesmo livro, no capítulo 6, verso 12, diz assim: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Veja que aqui Paulo está dizendo que nós fomos assentados com Cristo nas regiões celestes. E no capítulo 6, Paulo está dizendo que nessa região existem as potestades demoníacas. Agora eu pergunto para você: quantos de vocês estão nas regiões celestes? Levante a mão. Mas aqui a Bíblia diz que nós estamos lá. Então veja só, essa região celeste é um segundo céu, é um céu do mundo dos espíritos, é um céu da onde atua os espíritos, tanto os demônios quanto os anjos. E desse segundo céu existe um caminho por terceiro céu, que os demônios não podem enxergar, porém os anjos de Deus podem ir lá. É um caminho. E do segundo céu também eles podem vir para a terra e atuar aqui.
Então nós temos que lutar contra esses espíritos que estão nesse segundo céu. Só que eu gostaria de informar aos irmãos que este céu, ele não está acima, como nós pensamos. Quando Jesus disse que nós fomos assentados com Ele nas regiões celestes, Ele antes disso, Ele diz assim, no capítulo 2 de Efésios, verso 1, Ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, no qual andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Ou seja, nós quando não éramos crentes, nós éramos pessoas naturais, que conhecíamos apenas o céu que vemos acima da nossa cabeça, que é também um céu natural, e que lá em Deuteronômio, Deus, já conhecendo a intenção do coração dos homens, disse para que nenhum homem olhasse para o céu e fizesse dos seus astros deuses, como geralmente são feitos. No antigo Egito, o deus Ra era o sol. Para os incas, os astecas e os maias, também o sol era tido como deus. E algumas religiões que se dizem cristãs, mas que não são sinceramente cristãs, elas também olham para os astros no céu e determinam e colocam as suas vidas à disposição dos astros. Uma certa feita nos Estados Unidos, um grupo de crentes, pseudos cristãos, eles estavam esperando a passagem do cometa Halley. Você se lembra quando o cometa Halley passou aqui na Terra, alguns anos atrás? Pois existia nos Estados Unidos, numa mansão, um pastor que recolheu todos os seus membros naquele dia, naquela noite, que o cometa Halley ia passar. E eles iam embora. Jesus os iria os arrebatar, levar embora dessa terra na cauda do cometa. E naquela noite, o pastor deu veneno para todos os membros, e ele também tomou veneno, e morreram todos ali, porque naquela noite passou o cometa Halley e eles foram embora. Isso é o que eles diziam. E a Bíblia condena isso, porque estes céus, que estão a 80 quilômetros de distância, que já ultrapassaram ele com os foguetes, com as astronaves, que já tem astronautas, que já estão lá em cima, e que já tem um satélite chamado Hubble, que está a milhares de quilômetros de distância da Terra, tirando fotos dos últimos planetas que existem. Este céu, por maior que seja, ele é um céu apenas dentro daquilo que Deus fez como criação. Ele é imenso. E nós, no nosso entendimento, pensamos que depois que ultrapassar esse céu imenso, que as espaçonaves não conseguem passar, que nada consegue passar, pois é muito grande, existem buracos negros, mas depois disso nós conseguimos chegar ao segundo céu, onde estão os espíritos, os demônios, que nós muitas vezes repreendemos aqui em nome de Jesus. E que depois desse céu, desse segundo céu, ainda quilômetros de distância, nós vamos encontrar o céu aonde está Deus assentado. Essa é a concepção que nós temos. Você pode pensar, ou você pode dizer assim, não é. Essa é a concepção que nós temos do céu, certo? Agora, a Bíblia está dizendo que bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. E aqui no outro versículo que eu li, ele diz que nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E o outro versículo eu li que ele nos deu vida estando nós mortos. Ou seja, meus irmãos, preste atenção. Nós sem Jesus, nós estávamos mortos para as coisas espirituais. Eu não entendia nada sobre céu. O que eu compreendia sobre Deus era o que tradicionalmente, culturalmente, me passavam. E tem muito crente que ainda hoje não entende sobre as coisas de Deus. Por quê? Porque apenas ouvem e não estudam sobre isso.
Então eu estava morto, como você estava morto a respeito das coisas de Deus. Nós estávamos mortos nos nossos pecados. Nós não entendíamos. E a Bíblia diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito e nem pode entendê-las, porque eles são loucuras. É por isso que quando nós pregamos Jesus Cristo para as pessoas, não entendem. Para você é tão fácil, tão nítido. Para você, para mim, é tão nítido. Mas é porque nós somos ressuscitados. O nosso espírito estava morto dentro de nós. Nós vivíamos, com perdão da expressão, como animais. O animal não tem alma, como nós temos. Ele não raciocina. Então, quando nós estávamos sem Jesus, nós éramos como animais. Nós não tínhamos raciocínio das coisas do céu. Então é difícil compreender. Um animal, você conversa com ele, ele não te entende. Ah, mas ele balança o rabinho. Ele balança o rabinho pelo tom da tua voz. Se você dizer, meu cachorrinho, ele balança o rabinho bem para perto. Se você dizer, vai embora, ele vai embora. Ele não tem emoção, ele não te compreende. Se você xingar ele, eu já fiz isso com o meu cachorrinho. Eu xingo ele está saindo para a rua com o rabinho entre as pernas. Ele vem cá de novo, ele vem, parceirinho. E eu xingo ele de novo, ele vai na mesma hora. Ele vai e volta. Se é uma pessoa, não faz. Se tu xingou a primeira vez, ela não volta. Mas o animal não tem sentimento. Certo? Então nós éramos assim. Não que nós não temos alma quando não temos Jesus. Mas nós estamos num certo patamar que não entendemos as coisas espirituais. Não entendemos o que é céu. Não entendemos o que é Deus. Não entendemos o que é Jesus. Não entendemos o que é o Espírito Santo. Não entendemos nada. Fala para nós aquilo, uma coisa que passa, não tem entendimento nenhum. Nós sabemos aquilo que estamos vendo, até o dia que Jesus vem e ressuscita o nosso espírito, dá vida ao nosso espírito. E aí então o nosso espírito, ele se ilumina. Ele começa a ver o que ele não via. Este conhecimento, escute bem isso, essa transição do mundo natural que você estava para o mundo espiritual, foi o que Jesus disse para Nicodemos. Nicodemos, tu és mestre em Israel e não sabe dessas coisas? Importa nascer de novo, da água e do Espírito. Você tem que nascer da palavra, que é a água, e do Espírito de Deus. Senão tu vai ficar sempre nesse mundo natural. Você não vai crer em mim, porque você vai esperar o Messias que se assenta no trono de Davi. Não é assim, Nicodemos. Tu tem que nascer da água e do Espírito. Tu tem que deixar que o Espírito Santo venha sobre ti e te dê vida. O teu espírito está morto em relação às coisas de Deus. E quando isso acontece, como aconteceu comigo e você, aí se cumpre esta palavra. O apóstolo Paulo diz, e juntamente com ele nos ressuscitou. Claro, quando nós aceitamos a Cristo, nosso espírito ressuscita. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Este é o segundo céu. O segundo céu, irmãos, é quando eu e você entendemos o mundo espiritual. Não é que ele está lá em cima. Os demônios, eles atuam no ar. Mas esse ar não está num lugar que você pensa que está tão longe que eles descem de lá como um foguete para vir aqui. Não. O céu, esse segundo céu, ele não está acima. Ele está num compartimento ao lado. Quando eu saio da minha mente racional e entro para uma mente espiritual, eu começo agora a enxergar as coisas espirituais. Eu entrei com Jesus. Jesus me trouxe e me assentou com ele nas regiões celestes. Aquilo que eu não compreendia por eu estar no mundo natural aqui na terra, agora eu compreendo porque eu estou no mundo espiritual com Jesus. Agora, quando você diz assim, quando uma pessoa que está lá se revirando, se batendo, quebrando as coisas dentro de casa, e as pessoas chamam o bombeiro, chamam o psiquiatra, levam ela acorrentada e fazem tantas coisas, elas não sabem o que está acontecendo, porque elas não estão nas regiões celestes. Ela chama o bombeiro, ela chama a polícia, prende o cara volta para casa e continua a mesma coisa. Mas daqui a pouco vai dizer, olha, isso aí é coisa para crente. Vamos chamar um crente. Você chega lá, você não chega no mundo natural, você já enxerga o mundo espiritual. Tu estás no mundo espiritual. Tu estás com Cristo nas regiões celestes. Tu já chega e tu está enxergando o que é demônio. E você não precisa fazer força para entender isso, porque tu está
estás assentado. No momento em que nós aceitamos Jesus, nós somos assentados com Ele nas regiões celestes. Quando nos falam da doutrina de Cristo sobre tais coisas e outras mais, nós não precisamos fazer força, nós não precisamos sair do estado de natureza pecaminosa para entrar num outro estado de região celeste, porque você já está lá. Então, quando se fala, apenas você reconhece isso. Por isso que a Bíblia diz que o homem natural não entende as coisas espirituais, porém o espiritual entende todas as coisas. Ele discerne todas as coisas, porque ele está com Cristo. Ele está num patamar mais alto. Ele está num outro compartimento, num outro lugar. Ele está no céu, no segundo céu, que é o lugar onde Jesus tem nos levado e nos assentado com Ele. No mundo natural, as pessoas olham para nós, nós somos iguais aos outros todos. Temos que trabalhar, sofremos enfermidades, passamos fome, passamos frio, temos tudo que as outras pessoas têm. A única coisa que nos diferencia é que nós somos espirituais, nós estamos num outro patamar. Nós vivemos aqui nesse corpo, mas o nosso espírito vive num outro ambiente, porque você foi ressuscitado. Você não está mais aqui na natureza, você não está mais ligado às coisas naturais. Você não crê só naquilo que você vê, porque Jesus ressuscitou o teu espírito e te colocou nas regiões celestes com Ele. Por isso que a Bíblia diz, meus irmãos, que nós somos filhos de Deus, mas que ainda não se manifestou o que nós somos. Não, claro que não pode, nós estamos aqui. Certo? Nós estamos aqui. Então, o segundo céu, o céu dos espíritos, das potestades, dos dominadores, ele não está lá em cima, depois do céu, depois do cosmos. Não, ele está aqui. Esse segundo céu está aqui. Os espíritos, eles atuam aqui. Para vocês sintonizar. É como se tivesse dois mundos paralelos. Pois é isso que existe, é dois mundos paralelos aqui. Não é dois mundos sobrepostos como nós pensamos. Não é um edifício onde Deus está no terceiro céu, os demônios estão no segundo céu, e tem o primeiro céu que é as estrelas, e depois tem a terra. Não, é diferente. Não é como um edifício, mas como uma casa com compartimentos. É como uma casa cheia de compartimentos. Eu vivo, enquanto não tenho Cristo, eu vivo no compartimento do natural, daquilo que é palpável, daquilo que é racional, daquilo que é empírico. Eu vivo aqui. Mas quando eu aceito Cristo, eu vivo aqui, mas também eu vivo num outro compartimento espiritual, onde eu vejo que os demônios estão atuando, estão pegando as pessoas e atormentando as pessoas, escravizando as pessoas com álcool, escravizando com droga. Eu estou ali, Deus me botou ali. Então, a potestade do ar, como diz o apóstolo Paulo, esse céu que o apóstolo Paulo fala, que ele passou até o terceiro céu, o segundo céu, não está tão longe. Ele é um mundo paralelo ao nosso. Ele não é um mundo sobreposto ao nosso, mas paralelo, atua junto conosco. É por isso, meus irmãos, que existem médios videntes, é por isso que existem batuqueiros, porque eles invocam esses espíritos. E esse mundo dos espíritos é paralelo ao nosso. É paralelo. Por isso que Jacó, ele viu uma porta no céu, uma escada que dava uma porta, um acesso ao céu. Isso era um sonho, mostrando para ele que ele tinha condições de virar espiritual, de passar a ser espiritual. Existe uma porta, e essa porta é Jesus. É por isso que eu e você compreendemos com tanta facilidade, quando a Bíblia diz que alguma coisa doutrinária, você aceita, porque você está no nível espiritual. Você saiu do natural. Agora explica para uma pessoa que é ímpia que ter televisão é errado. Explica para uma pessoa que não tem Jesus que cortar o cabelo é contra a palavra de Deus. Vai te dizer tanta coisa, vai tentar te explicar por tantos lados, mas você não precisa, porque você está no nível espiritual. Às vezes as pessoas nem te contam que aquela coisa que você praticava é pecado, você já deixa, porque você já está no nível espiritual. E às vezes o pastor, o pregador prega aquilo que é errado e que você já deixou, e você diz, amém, eu já tinha largado quando me converti. Por quê? Você apenas foi trazido para o mundo espiritual. Então você começa a compreender as coisas espirituais.
Então, quando a Bíblia diz que nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, é porque Ele está dizendo, meus irmãos, que hoje nós estamos vivendo uma vida espiritual com Jesus. Jesus estava aqui na terra em forma de homem, 100% humano, 100% humano. Mas Ele também era 100% Deus. Então, sendo assim, Ele não precisava ninguém levá-lo ao mundo espiritual, porque Ele é espiritual. Nós temos que ser trazidos por Ele, mas Ele não precisa. Ele, sendo humano, Ele enxergava as coisas espirituais, certo? Ele enxergava as coisas espirituais. Ele enxergava quando os discípulos iam lá nas aldeias de 2 a 2, os 70 discípulos, e pregavam, depois eram falando: Jesus, em teu nome expelemos demônios. Ele dizia assim: eu vi, quando você estava lá, eu vi. Lá nas aldeias, eu vi o diabo caindo. Eu vi. Quando Jesus estava conversando sobre a sua morte, primeiro Pedro estava dizendo: Senhor, tu és o mestre, tu és o Messias, o enviado, o Filho de Deus. Jesus olhou para ele e viu o Espírito Santo trazendo revelação. Jesus via. Daqui a pouco, caminhando um pouquinho mais, Jesus falou: é necessário que o Filho do Homem venha a padecer e morrer pendurado no madeiro. E Pedro, todo mundo viu Pedro dizer isso aqui: não te faças tal mal. Mas Jesus olhou e não viu Pedro. Jesus olhou e viu o diabo. Para trás de mim, Satanás, porque tu não cogita das coisas de Deus e sim da carne. Estou entendendo? Jesus, ele era humano, mas estava no mundo espiritual. O mundo espiritual estava vivendo paralelo com Jesus, como vive conosco. Este é o segundo céu. Quando Jesus estava na Santa Ceia, junto com os discípulos, a Bíblia diz que Jesus olhou e viu que Satanás entrou em Judas. Jesus via. Jesus, ele era 100% homem, mas ele era 100% espiritual. Ele via. Então ele estava fazendo parte do mundo natural que nós vivemos e fazendo parte do mundo espiritual que ele nos trouxe agora. Que agora nós compreendemos muitas coisas. Às vezes nós não vimos por falta, irmãos, da nossa própria vida de comunhão com Ele, porque senão Ele nos mostrar. E aí nós começamos a compreender que o céu, então, esse segundo céu, que nós pensamos que é para cima, não, esse segundo céu, essas regiões celestes, está aqui, é paralelo ao nosso mundo, faz parte junto do nosso mundo, que se eu deixar, um espírito entra em mim e me domina, porque a região celeste é essa aqui, é esses ares aqui, eles estão por aqui, é aqui que eles dominam. E o terceiro céu é a habitação de Deus. A gente já diz assim: habitação de Deus lá em cima. E será que não é um outro lado? Porque para Deus, lado, em cima, embaixo, não existe. Você sabe que não existe. Apenas a Bíblia fala de céu, né, para nos dar uma direção. Mas não que o céu onde Deus habita realmente é um céu que tem que passar esse, passar o outro e passar o outro para encontrar Ele. Apenas é um nível espiritual. Você está entendendo? É um nível espiritual. Quando nós morremos aqui, passamos para um nível espiritual. Você não vai ver o teu corpo subir como um jato, deixar a terra lá embaixo e subir. Não, tu vai passar de um nível espiritual para outro. Você vai passar do mundo natural para o mundo real, o mundo da eternidade, com Deus. Isso não quer dizer que tem que ser lá em cima. Quer dizer que você vai passar de um nível para outro. Isso é paralelo. Não é em cima, é paralelo. Os mundos são paralelos. E assim também quando a Bíblia fala no mundo dos mortos. A Bíblia diz lá em Provérbios que nós temos que cuidar e nos desviar do abismo, do inferno que está para baixo. Então, Deus está no céu e o inferno está embaixo. Parece assim. Mas quando a expressão bíblica fala para baixo, não quer dizer no sentido realmente para baixo, mas sim, por exemplo, quando você tem um dia mau, um dia pesado, um dia ruim, você chega em casa e diz: olha, hoje eu estou para baixo, né? Hoje a minha autoestima está lá embaixo, eu estou no chão. É mais ou menos isso que a Bíblia quer falar quando fala do inferno. É uma posição inferior.
Não que ele esteja lá embaixo, mas é uma posição inferior. Estou entendendo? É uma posição inferior. Por exemplo, se nós colocarmos aqui, se nós colocarmos aqui do lado, eu, o irmão Otto, o irmão Leandro, o irmão Joel. De todos, qual é o mais alto? O irmão Leandro. Então, se fosse ver isso pelo natural, quem deveria ser o pastor é o Leandro, porque ele é o mais alto. Mas não é. Porque não é o que é alto que vale, é o que diz respeito à autoridade. Então, assim também, quando a Bíblia está falando de inferno, falando de Seol, falando de Hades, não quer dizer que é o mais baixo, mas sim o que o nível dele é baixo. O irmão Leandro é mais alto que eu, porém eu sou superior a ele porque sou pastor. Só isso. Então eu do lado do irmão Leandro, naturalmente nós vamos ver assim, eu sou mais baixo que ele. O irmão Otto, não sei, parece que é mais alto que eu um pouquinho também, mas não é essa a situação. A situação corresponde ao nível de estado, de separação de Deus. No nível de separação de Deus, o inferno é o mais baixo. E no nível de separação de Deus, a terra está um pouquinho, o mundo onde nós vivemos está um pouquinho acima do inferno. Mas não que o inferno fique para baixo. Estamos falando de nível, de separação. O que é a eternidade? O que é a eternidade? Você sabe o que é vida eterna? O que você resumiria como vida eterna? Eu te digo, quando eu falo em vida eterna, eu te resumo para você o que é vida eterna. Você vai dizer assim: vida eterna, pastor, é eu estar no céu, onde tem ruas de ouro, muros de jaspe, onde correm os rios da vida, onde tem o trono de Deus, onde tem os anjos. Isso é vida eterna. Mas biblicamente, o que é vida eterna? Vida eterna para muitos crentes, vida eterna significa escapar do inferno. Por que você aceitou Jesus para escapar do inferno? Mas isso não é vida eterna. Porque a Bíblia diz, meus irmãos, ali na parábola do Lázaro e o rico, que o justo, o mendigo, que era Lázaro, o justo, foi para o seio de Abraão, foi para o paraíso, e o outro foi para o inferno. Qual dos dois estava na vida eterna? Não, nenhum. Por isso que nós não entendemos o que é vida eterna. Porque a vida eterna não é um lugar. A vida eterna não é um lugar, irmãos. Jesus disse o que era a vida eterna. E a vida eterna é esta, disse Jesus, que creiam em Deus Pai. Esta é a vida eterna. Vida eterna é estar com Deus. Porque o Lázaro, apesar de não ter ido para o inferno, ele não estava na vida eterna. Ele estava apenas num paraíso. Ele só veio ter vida eterna depois que Jesus morreu e ressuscitou e levou o cativeiro para o céu. Levou para o lugar onde Deus estava. Lá estava a vida eterna. A vida eterna é o lugar onde está Deus. Isso é vida eterna. Onde o Lázaro estava era apenas um paraíso. Deus não estava lá no paraíso. Foi preciso Jesus morrer para conduzir o homem a Deus. A Bíblia diz que Jesus com o seu sangue comprou os homens para Deus. Isso é vida eterna, é viver com Deus. Mas quando nós falamos em vida eterna, pensamos em paraíso, nós pensamos só nas ruas de ouro, nós pensamos só nos muros, nós pensamos só nos rios, nós pensamos só na árvore da vida, e esquecemos que vida eterna é Deus. É estar na presença dele, é estar com ele. Isso é vida eterna. Se nós tirarmos tudo, se tirarmos os rios, se tirarmos as ruas de ouro, se tirarmos tudo que a Bíblia diz que tem, e ficar só Deus, e nós estivermos com ele, isso é vida eterna. Estou entendendo, irmãos? Vida eterna não é um estado, é uma condição. Não é um estado. Vida eterna para mim é ter Deus. Eu já estou numa vida eterna, porque eu aceitei Jesus na minha vida. Eu estou numa vida eterna. Eu não estou no paraíso com Deus. Não estou lá com as ruas de ouro, como eu disse. Mas eu já estou vivendo uma vida com Deus aqui na terra. Já tenho a minha vida eterna. Mas ela vai ser consumada. Ela vai ser plena quando eu chegar lá. Porque lá eu vou vê-lo face a face, como ele é.
E aí sim a vida eterna vai estar completa comigo, porque eu vou estar com Deus. Não importa. Se Deus estiver no inferno, e eu estiver com Ele, eu tenho a vida eterna. Porque a vida eterna não é o que tem, mas a vida eterna é onde Deus está. Não importa se tem rua ou não tem rua, não importa se tem rio ou não tem, a vida eterna, ela é o lugar onde Deus está. Agora você preste atenção, tire Deus, vamos supor, tire Deus desse paraíso que a Bíblia diz que tem lá no céu. Tire Deus, você vai estar aonde? Você vai estar apenas num lugar, mas você não tem a vida eterna, porque a vida é Deus. Só vai ter vida eterna quando Deus estiver conosco, quando Deus estiver ali. Isso é vida eterna. Os irmãos estão compreendendo? Então as regiões celestiais não é um lugar muito alto, não é um lugar que você não consegue penetrar. Você já está nele. Você já está nele. Jesus te conduziu com a sua mão e te trouxe para as regiões celestes. Você enxerga o que o mundo natural não enxerga. Isso é regiões celestes. Amém? Amém ou não amém, irmãos? Amém. Vocês estão entendendo mesmo? Então agora quando você orar, Senhor, nas regiões celestes eu amarro o inimigo, amarro os demônios, geralmente a gente já direciona lá o céu, Senhor, não, Ele está aqui, é um mundo paralelo, é um mundo paralelo. Quando nós somos ímpios, o diabo, por nós não estarmos vivificados, o diabo ele tem vantagem, ele usa a nossa vida. Ele nos guia, Ele nos manipula, porque nós não enxergamos Ele. Nós não vemos o jeito dele atuar, porque nós estamos mortos. Estamos mortos. Caminhamos, andamos nesta vida, mas em relação às coisas espirituais nós estamos mortos. Não temos visão espiritual de nada. Não enxerguemos um palmo espiritual na nossa frente. Agora, quando Jesus nos ressuscita, quando Jesus nos dá vida, quando Jesus nos leva às regiões celestes, o diabo, agora estão me enxergando. Agora eles conhecem a minha atuação. Aí esse eu já não posso mais, eu tenho que usar outras pessoas, porque esse aí agora sabe das minhas artimanhas. Agora esse aí foi vivificado, ele está junto. Ele está junto agora. Eu estou nas regiões celestes armando cilada para os outros, mas esse aí saiu de lá do normal e veio também para cá. Jesus trouxe ele, agora ele me conhece. Agora ele consegue ver as minhas atitudes. Agora ele não me vê com os olhos naturais, mas com os espirituais, a qual Jesus trouxe eles estão me vendo. Você não vê a artimanha do diabo? Claro que nós vemos, porque agora nós estamos no mesmo nível dele. Então é por isso que é muito difícil o diabo conseguir atuar na vida de um crente, porque nós estamos agora no mesmo nível dele, olho a olho, de frente um para o outro. Agora nós conseguimos enxergar. A mesma coisa, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês entenderem. A mesma coisa se nós estamos aqui hoje no mundo natural, certo? E Deus colocasse sobre nós um óculos que pudéssemos ver o mundo espiritual. Nós íamos ver que essas cadeiras aqui estariam cheias de demônios dizendo assim, mas eu queria pegar esse pregador e dar uns tapas nele, porque está falando, está revelando tudo. E também estaríamos vendo em outras cadeiras os anjos dando glória a Deus. Amém, Jesus está abrindo os entendimentos do povo. Porque é um mundo paralelo. Nós não vemos com os olhos, mas nós sabemos que eles estão aí. Isso é o mundo espiritual. Isso é as regiões celestes que Jesus nos levou. Então era complicado de compreender, né? Ele nos assentou juntamente com Cristo nas regiões celestes, nos lugares celestiais. Mas como se eu nunca fui para o céu? Como que eu estou lá se eu nunca fui para o céu? Nem de avião, nunca subi. Mas é a tua condição espiritual. Jesus tirou você da morte espiritual. Ele tirou você daquele mundo natural, que você só pensava naquilo que era palpável, só acreditava naquilo que você via. Ele te tirou daquilo, te fez você ser crente. No momento que você passou a ser crente, aí ele te conduz para as regiões celestiais. Paulo não está especificando isso para o obreiro. Não. Ele está dizendo, estando nós mortos, isso aqui é um conjunto, ele está falando com a igreja, estando nós mortos
Nós estávamos mortos. Quando nós não éramos crentes, nós éramos mortos. Mas agora nós viramos crente. Não é o pastor, não é o presbítero, não é o evangelista. Agora é todos que são crentes, saíram desta morte espiritual e estão no nível, na região celestial. Estão batalhando agora frente a frente com os demônios. Conhece a artimanha deles? Conhece as astúcias de Satanás? Conhece os seus ardis e sabe como lutar. E aí Paulo vai lá para Efésios, capítulo 6, e diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir num dia mau, e depois de ter vencido tudo, permanecerem inabaláveis. Ou seja, o Paulo está dizendo: vocês agora foram trazidos para o mundo espiritual, vocês estão enxergando quem é os inimigos de vocês. Uma igreja carnal, irmão, ela enxerga os inimigos, é aquele que está no púlpito, é aquele que está sentado do lado. Uma igreja carnal porque não está sentado com Cristo. Quantas mensagens, quantos pregadores que começam a pregar e começam a dar paulada nos obreiros. Começa a pregar, porque pega aquela passagem de José e diz: os irmãos de José venderam ele. E aí volta os obreiros, amigos de ministério, e começam: os inimigos são os obreiros, os inimigos são os teus irmãos que estão sentados do teu lado. Quantas vezes você ouviu falar isso? Várias vezes. Porque são carnais. Não entende que o inimigo é o mundo espiritual, é onde Jesus nos colocou assentado ali para enxergar. O inimigo não é a Mariane, o inimigo é os demônios. Lute contra eles. Se tu está vendo o teu irmão indo para um lado errado, é porque o inimigo está usando ele. Luta não contra ele, luta contra o inimigo que está na vida dele, que está tentando tirar ele do caminho. Você está sentado numa região celestial, você está num nível espiritual maior. Você tem que compreender isso. É isso que o Paulo está dizendo. Olha, pega as armaduras de Deus e vai combater. Não fica brigando com o teu irmão. Não fica fazendo fofoca no teu irmão. Não fica puxando o tapete para você querer mais que ele. Não. É no mundo espiritual, é nos demônios, é contra eles. Mas pastor, eu estou vendo aí que tem um irmão fazendo fofoca. Mas não é contra o teu irmão. É contra o espírito. Chega no mundo espiritual, meu irmão. Pede para Jesus te mostrar o Espírito que está atuando nele e levanta contra o Espírito, não contra o teu irmão. Nós temos que estar no nível espiritual. Nós temos que estar nas regiões celestes. Mas nós queremos combater no mundo natural. Quantas reuniões de obreiros que muitas vezes é quase briga, porque acham que estão no mundo natural. Acham que o que está errado é o fulano, é o ciclano, é o beltrano. Uma reunião de obreiro tem que ser no nível espiritual. Reunião de obreiro tem que estar nas regiões celestes. Não dá briga, porque você não vai enxergar mais o teu irmão como teu inimigo. Você vai enxergar os ardis de Satanás. Amém? Então é isso que a Bíblia diz, que nós devemos estar neste nível, porque nós somos assentados com Cristo nas regiões celestiais. É ali que eu e você estamos. Não temos que lutar um contra os outros, é contra o inimigo. Que ele está nesse segundo céu, que não é um céu lá nas alturas, depois da atmosfera, depois da estratosfera, depois da exosfera. Não. Aqui. Um segundo céu paralelo com a nossa vida. As regiões celestes paralelo com esta vida, que você só pode passar, que você só pode entender se tiver de mão dada com Cristo, porque é Ele que te leva para essas regiões e te assenta. É por isso que quando nós ordenamos que os espíritos saiam das pessoas em nome de Jesus, elas saem. Elas saem por quê? Porque nós estamos num nível espiritual. Nós estamos assentados com Cristo. Nós estamos representando Cristo no mundo espiritual. Quando o crente, ele assume a sua postura no mundo espiritual, os demônios têm que bater em retirada. É por isso que quando se ora por um enfermo, a enfermidade, ou espírito de enfermidade, ela vai embora. Porque você está num nível espiritual, você está como Jesus estava nessa terra. Jesus vivia aqui como homem, mas enxergava as coisas espirituais. Porque ele via os dois lados, ele via o paralelo disso tudo. E ele não lutava contra os homens. Jesus nunca se levantou contra os homens. Você nunca viu Jesus dar de soco na cara de alguém. Você nunca viu isso. Jesus, quando alguém se opositava a ele, quando alguém se levantava contra ele, ele já expulsava o diabo da vida da pessoa. Não expulsava a pessoa, ele expulsava o demônio, porque ele estava vendo os dois níveis. Ele estava no natural, porque ele era homem,
Ele teve que nascer, ele teve que encarnar, ele teve que tomar a forma de homem. Eu vou explicar isso um dia para vocês, sobre a deidade de Jesus, que também é muito fraco na igreja essa questão, e eu vi um pastor aqui esse final de semana pregar erroneamente sobre a deidade de Jesus, e eu vou explicar isso, eu estou estudando para trazer para vocês. Ele era 100% homem, mas 100% Deus. Então ele tinha os dois olhares, o olhar no mundo e o olhar espiritual. Nós somos 100% homens, mas Deus, através de Cristo, nos levou para nos assentarmos também nas regiões celestes. E quanto mais eu e você vivermos na dependência dele, mais nós vamos ver as coisas espirituais. E não só ver, agir nela. Agir nela. Sabe por que os milagres são raríssimos dentro da igreja? Você sabe por quê? Porque as pessoas não estão assentadas no nível espiritual. Não estão lá. Deus as levou, Jesus as levou, mas elas desceram. Elas desceram porque elas estão no mundo natural, elas querem aplausos, elas querem cartazes, elas querem ser vistas. E Jesus, não, então fica aí tentando aí ver se tu faz milagre. Agora, quando eu e você nos humilhamos e sabemos que tudo é realizado por Deus, então Ele pega nós novamente e nos coloca nas regiões celestes, as coisas começam a acontecer. E você não se ufana, você não se acha que é o bom, porque você sabe que quem te levou para ali está te sustentando ali naquele nível espiritual. Você está sentado porque Jesus, a Bíblia está dizendo que Jesus nos assentou. Não foi eu e você, não foi o teu jejum que te levou lá, não foi a tua oração de 2, 3 horas que te levou a te assentar lá, não, foi Jesus que te levou. É por isso que muitas coisas não acontecem. As pessoas oram jejum e pensam que elas estão indo para um lugar, elas estão fazendo isso, elas que conseguiram, não é, irmãos. O jejum e a oração é a minha comunhão com Deus, não o meu poder. O meu poder vem de Cristo. A minha força vem de Jesus. O jejum e a oração é só para me levar à comunhão com Ele, conhecê-lo mais, ter momentos com Ele, comunhão. Isso leva ao jejum e à oração. Agora, para você operar milagre, você ver o mundo espiritual, ser descortinado, isso é você ter humildade de deixar Ele pegar a sua mão e te carregar para os lugares celestiais em Cristo. E você ficar sustentado por Ele ali, e não te soberbecer. Quando você vê, quando você fizer, pelas tuas mãos ser operado milagre, você diz assim, é porque eu estou assentado com Cristo. Porque eu estou assentado com Cristo. As coisas estão acontecendo porque eu estou assentado com Cristo. Não está acontecendo porque eu jejuo bastante, não. É simplesmente porque eu estou segurando na mão dele aqui em cima. Aleluia. Vamos nos colocar de pé. Em nome de Jesus. Abra a tua Bíblia. Gênesis 28, verso 11 e 12. Glória a Deus. Gênesis 28, versos 11 e 12. Glória a Deus. Diz assim: tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou: eis posta nesta terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Amém. Tome assento. Nós queremos falar nesta noite algo muito especial. Nós queremos falar sobre o céu. Só que eu quero que você preste muita atenção no que nós vamos falar sobre o céu. Muita atenção. A Bíblia fala em Ageu, capítulo 1, verso 10: por isso o céu sobre vós retém o seu orvalho e a terra os seus frutos. Então nós vimos aqui já duas passagens que falam no céu. Essa primeira mostra um céu onde anjos subiam e desciam por uma escada. Claro que isso foi um sonho que Deus deu a Jacó. Não foi algo literal que aconteceu, foi um sonho.
E dentro desse sonho, Jacó levantou e erigiu um altar. Naquele lugar ali foi chamado a coluna de Betel. Betel significa porta do céu. Betel significa porta do céu. Então, meus irmãos, em Ageu nós vemos agora que Deus fala também de um céu que está sobre vós. E a Bíblia ainda fala nos Salmos, Davi, salmodiando ao Senhor, ele diz que os céus dos céus são o teu lugar. E aqui nós podemos ver então que tem mais alguns céus, né? E o apóstolo Paulo ele faz uma definição e diz que ele foi ao terceiro céu. Então, biblicamente, existe 3 céus, né? O primeiro céu é o que nós vimos, que ele tem mais ou menos 80 quilômetros de distância da Terra, do pico mais alto da Terra, ele tem 80 quilômetros de distância. Esse é o tamanho da distância do céu entre a Terra. Por isso que Deus usou Isaías e disse: assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus pensamentos em relação aos vossos pensamentos, né? Então veja como é alto esse céu. Para nós chegarmos ali na atmosfera terrestre, nós temos que andar 80 quilômetros. Então não é perto. Mas ainda existe, biblicamente, mais 2 céus, certo? E naturalmente, quando fala assim céu, a gente já olha para cima, né? Naturalmente, quando fala assim céu. E aí que tem um detalhe que eu quero trazer para os irmãos. Se nós olharmos pela Bíblia, nós vamos ver 5 condições ou 5 estados. Eu vou começar pelo céu dos céus, onde Deus habita, o primeiro céu, lá no primeiro céu. Naturalmente a gente já pensa assim: primeiro céu, segundo céu e terceiro céu, que é o nosso, ou vice-versa. Terceiro céu onde Deus habita, o segundo céu e o primeiro onde nós estamos vivendo. Depois a terra, e depois da terra a Bíblia fala ainda do mundo dos mortos, lugar inferior. Então nós vemos assim uma cadeia de 5 lugares que nós construímos como se constrói um prédio de 5 andares. Deus está no topo e os mortos estão no primeiro piso, no primeiro compartimento. Mas será que é assim? Essa é a questão que eu quero levantar com os irmãos. Será que é assim que se vê realmente o céu? Ou assim é o céu, ou a maneira que nós vemos o céu, pelas tradições que nos passaram, pela visão que nós recebemos, porque nós vivemos muitas vezes alienado àquilo que nos falam e aquilo que é pregado. Os irmãos não têm, eu sei que os irmãos não estão entendendo agora, mas até o fim eu creio que Deus vai nos ajudar, vocês vão compreender. Por exemplo, a tradição humana conta que existe um ser chamado Satanás, que em vários lugares, você sabe, ele é mascarado, ou é apresentado, ou é desenhado com um garfo, um tridente, né? Um garfão assim, com 3 dentes, se chama um tridente. Ele tem um rabo comprido, os seus pés são como a pata de um boi, né? Seu rosto é vermelho, ele usa uma capa também vermelha, corpo robusto, e tem 2 chifres na cabeça. Às vezes tem 2 chifres pequenos, às vezes tem um chifre de bode. E assim nos apresenta o diabo, né? Quando fala diabo, as crianças já se lembram do chifrudo. Mas o diabo não é assim, porque assim nos apresentaram. Nós vivemos dentro de uma cultura que apresentaram para nós que o diabo é assim, mas o diabo não é assim. O diabo era um anjo de luz, e se desviou do caminho da perfeição e virou, né, diabo. Ele era Lúcifer e virou diabo. E a palavra diabo significa apenas que ele é o acusador.
Acusador. A palavra diabo significa acusador. Então eu poderia dizer que toda pessoa que acusa um outro é diabo, porque a palavra diabo significa acusador. Então, o dia que você estiver querendo apontar ou acusar alguma coisa, tu lembre-se que você está tomando o mesmo lugar do diabo, porque a palavra diabo é acusador. Então, assim as coisas são vividas, de acordo com as coisas que nos passam. Mas agora eu gostaria que os irmãos dessem uma olhada comigo na carta de Paulo a Efésios, e eu vou perguntar para os irmãos alguma coisa acerca deste versículo que nós encontramos em Efésios capítulo 2, versos 5 e 6. Os irmãos acharam? É bom que achem, para nós lermos todos juntos, para que você compreenda. Olha só o que diz aqui. Aí vocês já leram isso, todos nós já lemos isso, mas poucos de nós compreendemos isso. A Bíblia diz assim: e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém? Agora, o mesmo livro, no capítulo 6, verso 12, diz assim: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Veja que aqui Paulo está dizendo que nós fomos assentados com Cristo nas regiões celestes. E no capítulo 6, Paulo está dizendo que nessa região existem as potestades demoníacas. Agora eu pergunto para você: quantos de vocês estão nas regiões celestes? Levante a mão. Mas aqui a Bíblia diz que nós estamos lá. Então veja só, essa região celeste é um segundo céu, é um céu do mundo dos espíritos, é um céu da onde atua os espíritos, tanto os demônios quanto os anjos. E desse segundo céu existe um caminho por terceiro céu, que os demônios não podem enxergar, porém os anjos de Deus podem ir lá. É um caminho. E do segundo céu também eles podem vir para a terra e atuar aqui. Então nós temos que lutar contra esses espíritos que estão nesse segundo céu. Só que eu gostaria de informar aos irmãos que este céu, ele não está acima, como nós pensamos. Quando Jesus disse que nós fomos assentados com Ele nas regiões celestes, Ele antes disso, Ele diz assim, no capítulo 2 de Efésios, verso 1, Ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, no qual andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Ou seja, nós quando não éramos crentes, nós éramos pessoas naturais, que conhecíamos apenas o céu que vemos acima da nossa cabeça, que é também um céu natural, e que lá em Deuteronômio, Deus, já conhecendo a intenção do coração dos homens, disse para que nenhum homem olhasse para o céu e fizesse dos seus astros deuses, como geralmente são feitos. No antigo Egito, o deus Ra era o sol. Para os incas, os astecas e os maias, também o sol era tido como Deus. E algumas religiões que se dizem cristãs, mas que não são sinceramente cristãs, elas também olham para os astros no céu e determinam e colocam as suas vidas à disposição dos astros. Uma certa feita nos Estados Unidos, um grupo de crentes, pseudos cristãos, eles estavam esperando a passagem do cometa Halley. Você se lembra quando o cometa Halley passou aqui na Terra, alguns anos atrás? Pois existia nos Estados Unidos, numa mansão,
um pastor que recolheu todos os seus membros naquele dia, daquela noite, que o cometa Halley ia passar. E eles iam embora. Jesus os iria os arrebatar, levar embora dessa terra na cauda do cometa. E naquela noite, o pastor deu veneno para todos os membros, e ele também tomou veneno, e morreram todos ali, porque naquela noite passou o cometa Halley e eles foram embora. Isso é o que eles diziam. E a Bíblia condena isto, porque estes céus, que estão a 80 quilômetros de distância, que já ultrapassaram ele com os foguetes, com as astronaves, que já tem astronautas, que já estão lá em cima, e que já tem um satélite chamado Hubble, que está a milhares de quilômetros de distância da Terra, tirando fotos dos últimos planetas que existem. Este céu, por maior que seja, ele é um céu apenas dentro daquilo que Deus fez como criação. Ele é imenso. E nós, no nosso entendimento, pensamos que depois que ultrapassar esse céu imenso, que as espaçonaves não conseguem passar, que nada consegue passar, pois é muito grande, existem buracos negros, mas depois disso nós conseguimos chegar ao segundo céu, onde estão os espíritos, os demônios, que nós muitas vezes repreendemos aqui em nome de Jesus, e que depois desse céu, desse segundo céu, ainda quilômetros de distância, nós vamos encontrar o céu aonde está Deus assentado. Essa é a concepção que nós temos. Você pode pensar, ou você pode dizer assim, não é. Essa é a concepção que nós temos do céu, certo? Agora, a Bíblia está dizendo que bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. E aqui no outro versículo que eu li, ele diz que nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E o outro versículo eu li que ele nos deu vida estando nós mortos. Ou seja, meus irmãos, preste atenção. Nós sem Jesus, nós estávamos mortos para as coisas espirituais. Eu não entendia nada sobre céu. O que eu compreendia sobre Deus era o que tradicionalmente, culturalmente, me passavam. E tem muito crente que ainda hoje não entende sobre as coisas de Deus. Por quê? Porque apenas ouvem e não estudam sobre isso. Então eu estava morto, como você estava morto a respeito das coisas de Deus. Nós estávamos mortos nos nossos pecados. Nós não entendíamos. E a Bíblia diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito e nem pode entendê-las, porque eles são loucuras. É por isso que quando nós pregamos Jesus Cristo para as pessoas, não entendem. Para você é tão fácil, tão nítido. Para você, para mim é tão nítido. Mas é porque nós somos ressuscitados. O nosso espírito estava morto dentro de nós. Nós vivíamos, com perdão da expressão, como animais. O animal não tem alma como nós temos. Ele não raciocina. Então, quando nós estávamos sem Jesus, nós éramos como animais. Nós não tínhamos raciocínio das coisas do céu. Então é difícil compreender. Um animal, você conversa com ele, ele não te entende. Ah, mas ele balança o rabinho. Ele balança o rabinho pelo tom da tua voz. Se você dizer, meu cachorrinho, ele balança o rabinho bem para perto. Se você dizer, vai embora, ele vai embora. Ele não tem emoção, ele não te compreende. Se você xingar ele, eu já fiz isso com o meu cachorrinho, eu xingo ele está saindo para a rua com o rabinho entre as pernas, ele vem cá de novo, ele vem, parceirinho, e eu xingo ele de novo, ele vai na mesma hora, ele vai e volta. Se é uma pessoa, não faz, se tu xingou a primeira vez, ela não volta. Mas o animal não tem sentimento. Certo? Então nós éramos assim. Não que nós não temos alma quando não temos Jesus. Mas nós estamos num certo patamar que não entendemos as coisas espirituais. Não entendemos o que é céu. Não entendemos o que é Deus. Não entendemos o que é Jesus. Não entendemos o que é o Espírito Santo. Não entendemos nada. Fala para nós aquilo, uma coisa que passa, não tem entendimento nenhum. Nós sabemos aquilo que estamos vendo.
até o dia que Jesus vem e ressuscita o nosso espírito, dá vida ao nosso espírito. E aí então o nosso espírito, ele se ilumina, ele começa a ver o que ele não via. Este conhecimento, escute bem isso, essa transição do mundo natural que você estava para o mundo espiritual, foi o que Jesus disse para Nicodemos. Nicodemos, tu és mestre em Israel e não sabe dessas coisas? Importa nascer de novo, da água e do Espírito. Você tem que nascer da palavra, que é a água, e do Espírito de Deus. Senão tu vai ficar sempre neste mundo natural. Você não vai crer em mim, porque você vai esperar o Messias que se assenta no trono de Davi. Não é assim, Nicodemos. Tu tem que nascer da água e do Espírito. Tu tem que deixar que o Espírito Santo venha sobre ti e te dê vida. O teu espírito está morto em relação às coisas de Deus. E quando isso acontece, como aconteceu comigo e com você, aí se cumpre esta palavra. O apóstolo Paulo diz: e juntamente com ele nos ressuscitou. Claro, quando nós aceitamos a Cristo, nosso espírito ressuscita. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Este é o segundo céu. O segundo céu, irmãos, é quando eu e você entendemos o mundo espiritual. Não é que ele está lá em cima. Os demônios, eles atuam no ar. Mas esse ar não está num lugar que você pensa que está tão longe, que eles descem de lá como um foguete para vir aqui. Não. O céu, esse segundo céu, ele não está acima. Ele está num compartimento ao lado. Quando eu saio da minha mente racional e entro para uma mente espiritual, eu começo agora a enxergar as coisas espirituais. Eu entrei com Jesus, Jesus me trouxe e me assentou com ele nas regiões celestes. Aquilo que eu não compreendia por eu estar no mundo natural aqui na terra, agora eu compreendo porque eu estou no mundo espiritual com Jesus. Agora, quando você diz assim, quando uma pessoa que está lá se revirando, se batendo, quebrando as coisas dentro de casa, e as pessoas chamam o bombeiro, chamam o psiquiatra, levam ela acorrentada e fazem tantas coisas, elas não sabem o que está acontecendo, porque elas não estão nas regiões celestes. Ela chama o bombeiro, ela chama a polícia, prende o cara volta para casa e continua a mesma coisa, mas daqui a pouco vai dizer: olha, isso aí é coisa para crente, vamos chamar um crente. Você chega lá, você não chega no mundo natural, você já enxerga o mundo espiritual. Tu estás no mundo espiritual, tu estás com Cristo nas regiões celestes. Tu já chega e tu está enxergando o que é demônio. E você não precisa fazer força para entender isso, porque tu estás assentado. No momento em que nós aceitamos Jesus, nós somos assentados com Ele nas regiões celestes. Quando nos falam da doutrina de Cristo sobre tais coisas e outras mais, nós não precisamos fazer força, nós não precisamos sair do estado de natureza pecaminosa para entrar num outro estado de região celeste, porque você já está lá. Então, quando se fala, apenas você reconhece isso. Por isso que a Bíblia diz que o homem natural não entende as coisas espirituais, porém o espiritual entende todas as coisas. Ele discerne todas as coisas, porque ele está com Cristo. Ele está num patamar mais alto. Ele está num outro compartimento, num outro lugar. Ele está no céu, no segundo céu, que é o lugar onde Jesus tem nos levado e nos assentado com Ele. No mundo natural, as pessoas olham para nós somos iguais aos outros todos. Temos que trabalhar, sofremos enfermidades, passamos fome, passamos frio, temos tudo que as outras pessoas têm. A única coisa que nos diferencia é que nós somos espirituais, nós estamos num outro patamar. Nós vivemos aqui nesse corpo, mas o nosso espírito vive num outro ambiente. Porque você foi ressuscitado. Você não está mais aqui na natureza. Você não está mais ligado às coisas naturais. Você não crê só naquilo que você vê. Porque Jesus ressuscitou o teu espírito e te colocou nas regiões celestes com Ele. Por isso que a Bíblia diz, meus irmãos, que nós somos filhos de Deus, mas que ainda não se manifestou o que nós somos. Não, claro que não pode. Nós estamos aqui. Certo? Nós estamos aqui. Então, o segundo céu, o céu dos espíritos, das potestades, dos dominadores, ele não está lá em cima, depois do
céu, depois do cosmos. Não, ele está aqui. Esse segundo céu está aqui. Os espíritos, eles atuam aqui. Para vocês sintonizar. É como se tivesse dois mundos paralelos. Pois é isso que existe, é dois mundos paralelos aqui. Não é dois mundos sobrepostos como nós pensamos. Não é um edifício onde Deus está no terceiro céu, os demônios estão no segundo céu, e tem o primeiro céu que é as estrelas, e depois tem a terra. Não, é diferente. Não é como um edifício, mas como uma casa com compartimentos. É como uma casa cheia de compartimentos. Eu vivo, enquanto não tenho Cristo, eu vivo no compartimento do natural, daquilo que é palpável, daquilo que é racional, daquilo que é empírico. Eu vivo aqui. Mas quando eu aceito Cristo, eu vivo aqui, mas também eu vivo no outro compartimento espiritual, onde eu vejo que os demônios estão atuando, estão pegando as pessoas e atormentando as pessoas, escravizando as pessoas com álcool, escravizando com droga. Eu estou ali, Deus me botou ali. Então, a potestade do ar, como diz o apóstolo Paulo, esse céu que o apóstolo Paulo fala, que ele passou até o terceiro céu, o segundo céu, não está tão longe. Ele é um mundo paralelo ao nosso. Ele não é um mundo sobreposto ao nosso, mas paralelo, atua junto conosco. É por isso, meus irmãos, que existem médios videntes, é por isso que existem batuqueiros, porque eles invocam esses espíritos. E esse mundo dos espíritos é paralelo ao nosso. É paralelo. Por isso que Jacó, ele viu uma porta no céu, uma escada que dava uma porta, um acesso ao céu. Isso era um sonho, mostrando para ele que ele tinha condições de virar espiritual, de passar a ser espiritual. Existe uma porta, e essa porta é Jesus. É por isso que eu e você compreendemos com tanta facilidade, quando a Bíblia diz que alguma coisa doutrinária, você aceita, porque você está no nível espiritual. Você saiu do natural. Agora explica para uma pessoa que é ímpia que ter televisão é errado. Explica para uma pessoa que não tem Jesus que cortar o cabelo é contra a palavra de Deus. Vai te dizer tanta coisa, vai tentar te explicar por tantos lados, mas você não precisa, porque você está no nível espiritual. Às vezes as pessoas nem te contam que aquela coisa que você praticava é pecado, você já deixa, porque você já está no nível espiritual. E às vezes o pastor, o pregador, prega aquilo que é errado e que você já deixou, e você diz, amém, eu já tinha largado quando me converti. Por quê? Você apenas foi trazido para o mundo espiritual. Então você começa a compreender as coisas espirituais. Então quando a Bíblia diz que nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, é porque ele está dizendo, meus irmãos, que hoje nós estamos vivendo uma vida espiritual com Jesus. Jesus estava aqui na terra em forma de homem, 100% humano, 100% humano. Mas ele também era 100% Deus. Então, sendo assim, ele não precisava ninguém levá-lo ao mundo espiritual, porque ele é espiritual. Nós temos que ser trazidos por ele, mas ele não precisa. Ele sendo humano, ele enxergava as coisas espirituais, certo? Ele enxergava as coisas espirituais. Ele enxergava quando os discípulos iam lá nas aldeias de 2 a 2, os 70 discípulos, e pregavam, depois eram falando, Jesus, em teu nome expelimos demônios. Ele dizia assim, eu vi, quando você estava lá, eu vi. Lá nas aldeias, eu vi o diabo caindo. Eu vi. Quando Jesus estava conversando sobre a sua morte, primeiro Pedro estava dizendo, Senhor, tu és o mestre, tu és o Messias, o enviado, o Filho de Deus. Jesus olhou para ele e viu o Espírito Santo trazendo a revelação. Jesus via. Daqui a pouco, caminhando um pouquinho mais, Jesus falou, é necessário que o Filho do Homem venha a padecer e morrer pendurado no madeiro. E Pedro, todo mundo viu Pedro dizer isso aqui. Não te faças tal mal. Mas Jesus olhou e não viu Pedro. Jesus olhou e viu o diabo. Para trás de mim, Satanás, porque tu não cogita das coisas de Deus e sim da carne. Estão entendendo? Jesus, ele era humano, mas estava no mundo espiritual. O mundo espiritual estava vivendo paralelo com Jesus, como vive conosco. Este é o segundo céu. Quando Jesus estava na Santa Ceia, junto com os discípulos,
A Bíblia diz que Jesus olhou e viu que Satanás entrou em Judas. Jesus via. Jesus ele era 100% homem, mas ele era 100% espiritual. Ele via. Então ele estava fazendo parte do mundo natural que nós vivemos e fazendo parte do mundo espiritual que ele nos trouxe agora. Que agora nós compreendemos muitas coisas. Às vezes nós não vimos por falta, irmãos, a nossa própria vida de comunhão com ele, porque senão ele nos mostrar. E aí nós começamos a compreender que o céu, então, esse segundo céu que nós pensamos que é para cima, não, esse segundo céu, essas regiões celestes está aqui, é paralelo ao nosso mundo, faz parte junto do nosso mundo, que se eu deixar, um espírito entra em mim e me domina, porque a região celeste é essa aqui, é esses ares aqui, eles estão por aqui, é aqui que eles dominam. E o terceiro céu é a habitação de Deus. A gente já diz assim, habitação de Deus lá em cima. E será que não é um outro lado? Porque para Deus, lado, em cima, embaixo, não existe. Você sabe que não existe. Apenas a Bíblia fala de céu, né, para nos dar uma direção. Mas não que o céu onde Deus habita realmente é um céu que tem que passar esse, passar o outro e passar o outro para encontrar ele. Apenas é um nível espiritual. Você está entendendo? É um nível espiritual. Quando nós morremos aqui, passamos para um nível espiritual. Você não vai ver o teu corpo subir como um jato, deixar a terra lá embaixo e subir. Não, tu vai passar de um nível espiritual para outro. Você vai passar do mundo natural para o mundo real, o mundo da eternidade, com Deus. Isso não quer dizer que tem que ser lá em cima, quer dizer que você vai passar de um nível para outro. Isso é paralelo, não é em cima, é paralelo. Os mundos são paralelos. E assim também, quando a Bíblia fala no mundo dos mortos. A Bíblia diz lá em Provérbios que nós temos que cuidar e nos desviar do abismo, do inferno, que está para baixo. Então, Deus está no céu e o inferno está embaixo. Parece assim. Mas quando a expressão bíblica fala para baixo, não quer dizer no sentido realmente para baixo, mas sim, por exemplo, quando você tem um dia mau, um dia pesado, um dia ruim, você chega em casa e diz, olha, hoje eu estou para baixo, né? Hoje a minha autoestima está lá embaixo. Eu estou no chão. É mais ou menos isso que a Bíblia quer falar quando fala do inferno. É uma posição inferior. Não que ele esteja lá embaixo, mas é uma posição inferior. Estou entendendo? É uma posição inferior. Por exemplo, se nós colocarmos aqui, né? Se nós colocarmos aqui do lado eu, o irmão Otto, o irmão Leandro, o irmão Joel. De todos, qual é o mais alto? O irmão Leandro. Então, né? Então, se fosse ver isso pelo natural, quem deveria ser o pastor é o Leandro, porque ele é o mais alto. Mas não é. Porque não é o que é alto que vale, é o que diz respeito à autoridade. Então, assim também, quando a Bíblia está falando de inferno, falando de Seol, falando de Hades, não quer dizer que é o mais baixo, mas sim o que o nível dele é baixo. O irmão Leandro é mais alto que eu, porém eu sou superior a ele porque sou pastor. Só isso. Então eu do lado do irmão Leandro, naturalmente nós vamos ver assim, eu sou mais baixo que ele. O irmão Otto, não sei, parece que é mais alto que eu um pouquinho também, né? Mas não é essa a situação. A situação corresponde ao nível de estado, de separação de Deus. No nível de separação de Deus, o inferno é o mais baixo. E no nível de separação de Deus, a terra está um pouquinho, o mundo onde nós vivemos está um pouquinho acima do inferno. Mas não que o inferno fique para baixo. Estamos falando de nível, de separação. O que é a eternidade? O que é a eternidade? Você sabe o que é vida eterna? O que você resumiria como vida eterna? Eu te digo, quando eu falo em vida eterna, eu te resumo para você o que é vida eterna. Você vai dizer assim, vida eterna, pastor, é eu estar no céu, onde tem ruas de ouro, muros de jaspe,
onde correm os rios da vida, onde tem o trono de Deus, onde tem os anjos. Isso é vida eterna. Mas biblicamente, o que é vida eterna? Vida eterna para muitos crentes, vida eterna significa escapar do inferno. Por que você aceitou Jesus para escapar do inferno? Mas isso não é vida eterna. Porque a Bíblia diz, meus irmãos, ali na parábola do Lázaro e o rico, que o justo, o mendigo, que era Lázaro, o justo, foi para o seio de Abraão, foi para o paraíso, e o outro foi para o inferno. Qual dos dois estava na vida eterna? Não, nenhum. Por isso que nós não entendemos o que é vida eterna. Porque a vida eterna não é um lugar. A vida eterna não é um lugar, irmãos. Jesus disse o que era a vida eterna. E a vida eterna é esta, disse Jesus, que creiam em Deus Pai. Esta é a vida eterna. Vida eterna é estar com Deus. Porque o Lázaro, apesar de não ter ido para o inferno, ele não estava na vida eterna. Ele estava apenas num paraíso. Ele só veio ter vida eterna depois que Jesus morreu e ressuscitou e levou o cativeiro para o céu. Levou para o lugar onde Deus estava. Lá estava a vida eterna. A vida eterna é o lugar onde está Deus. Isso é vida eterna. Onde o Lázaro estava era apenas um paraíso. Deus não estava lá no paraíso. Foi preciso Jesus morrer para conduzir o homem a Deus. A Bíblia diz que Jesus com o seu sangue comprou os homens para Deus. Isso é vida eterna, é viver com Deus. Mas quando nós falamos em vida eterna, pensamos em paraíso, nós pensamos só nas ruas de ouro, nós pensamos só nos muros, nós pensamos só nos rios, nós pensamos só na árvore da vida, e esquecemos que vida eterna é Deus. É estar na presença dele, é estar com ele. Isso é vida eterna. Se nós tirarmos tudo, se tirarmos os rios, se tirarmos as ruas de ouro, se tirarmos tudo que a Bíblia diz que tem, e ficar só Deus, e nós estivermos com ele, isso é vida eterna. Estão entendendo, irmãos? Vida eterna não é um estado, é uma condição. Não é um estado. Vida eterna para mim é ter Deus. Eu já estou numa vida eterna, porque eu aceitei Jesus na minha vida. Eu estou numa vida eterna. Eu não estou no paraíso com Deus. Não estou lá com as ruas de ouro, como eu disse, mas eu já estou vivendo uma vida com Deus aqui na terra. Já tenho a minha vida eterna. Mas ela vai ser consumada, ela vai ser plena quando eu chegar lá, porque lá eu vou vê-lo face a face, como ele é. E aí sim a vida eterna vai estar completa comigo, porque eu vou estar com Deus. Não importa se Deus estiver no inferno. Se Deus estiver no inferno e eu estiver com ele, eu tenho a vida eterna. Porque a vida eterna não é o que tem, mas a vida eterna é onde Deus está. Não importa se tem rua ou não tem rua, não importa se tem rio ou não tem, a vida eterna ela é o lugar onde Deus está. Agora você preste atenção, tire Deus, vamos supor, tire Deus desse paraíso que a Bíblia diz que tem lá no céu. Tire Deus, você vai estar aonde? Você vai estar apenas num lugar. Mas você não tem a vida eterna, porque a vida é Deus. Só vai ter vida eterna quando Deus estiver conosco, quando Deus estiver ali. Isso é vida eterna. Os irmãos estão compreendendo? Então as regiões celestiais não é um lugar muito alto, não é um lugar que você não consegue penetrar. Você já está nele. Você já está nele. Jesus te conduziu com a sua mão e te trouxe para as regiões celestes. Você enxerga o que o mundo natural não enxerga. Isso é regiões celestes. Amém? Amém ou não amém, irmãos? Amém. Vocês estão entendendo mesmo? Então agora quando você orar, Senhor, nas regiões celestes eu amarro o inimigo, amarro os demônios, geralmente a gente já direciona lá o céu, Senhor, não, ele está aqui. É um mundo paralelo. É um mundo paralelo. Quando nós somos ímpios, o diabo, por nós não estarmos vivificados, o diabo ele tem vantagem. Ele usa a nossa vida. Ele nos guia, ele nos manipula, porque nós não enxergamos ele. Nós não vemos o jeito dele atuar, porque nós estamos mortos. Estamos mortos. Caminhamos
Andamos nesta vida, mas em relação às coisas espirituais nós estamos mortos. Não temos visão espiritual de nada. Não enxerguemos um palmo espiritual na nossa frente. Agora, quando Jesus nos ressuscita, quando Jesus nos dá vida, quando Jesus nos leva às regiões celestes, o diabo, agora estamos enxergando. Agora eles conhecem a minha atuação. Aí esse eu já não posso mais, eu tenho que usar outras pessoas, porque esse aí agora sabe das minhas artimanhas. Agora esse aí foi vivificado, ele está junto. Ele está junto agora. Eu estou nas regiões celestes armando cilada para os outros, mas esse aí saiu de lá do normal e veio também para cá. Jesus trouxe ele, agora ele me conhece. Agora ele consegue ver as minhas atitudes. Agora ele não me vê com os olhos naturais, mas com os espirituais, a qual Jesus trouxe eles, estão me vendo. Você não vê a artimanha do diabo? Claro que nós vemos. Porque agora nós estamos no mesmo nível dele. Então é por isso que é muito difícil o diabo conseguir atuar na vida de um crente. Porque nós estamos agora no mesmo nível dele, olho a olho. Olho a olho, de frente um para o outro. Agora nós conseguimos enxergar. A mesma coisa, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês entenderem. A mesma coisa se nós estamos aqui hoje no mundo natural. Certo? E Deus colocasse sobre nós um óculos que pudéssemos ver o mundo espiritual. Nós íamos ver que essas cadeiras aqui estariam cheias de demônios dizendo assim, mas eu queria pegar esse pregador e dar uns tapas nele, porque está falando, está revelando tudo. E também estaríamos vendo em outras cadeiras os anjos dando glória a Deus. Amém, Jesus está abrindo os entendimentos do povo. Glória a Deus. Porque é um mundo paralelo. Nós não vemos com os olhos, mas nós sabemos que eles estão aí. Isso é o mundo espiritual. Isso é as regiões celestes que Jesus nos levou. Então era complicado de compreender, né? Ele nos assentou juntamente com Cristo nas regiões celestes, nos lugares celestiais. Mas como se eu nunca fui para o céu? Como que eu estou lá se eu nunca fui para o céu? Nem de avião, nunca subi. Mas é a tua condição espiritual. Jesus tirou você da morte espiritual. Ele tirou você daquele mundo natural, que você só pensava naquilo que era palpável, só acreditava naquilo que você via. Ele te tirou daquilo, te fez você ser crente. No momento que você passou a ser crente, aí ele te conduz para as regiões celestiais. Paulo não está especificando isso para o obreiro. Não. Ele está dizendo, estando nós mortos, isso aqui é um conjunto, ele está falando com a igreja. Estando nós mortos, nós estávamos mortos. Quando nós não éramos crentes, nós éramos mortos. Mas agora nós viramos crente. Não é o pastor, não é o presbítero, não é o evangelista. Agora é todos que são crentes, saíram desta morte espiritual e estão num nível, na região celestial. Estão batalhando agora frente a frente com os demônios. Conhece as artimanhas deles, conhece as astúcias de Satanás, conhece os seus ardis e sabe como lutar. E aí Paulo vai lá para Efésios, capítulo 6 e diz, portanto tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir num dia mau, e depois de ter vencido tudo, permanecerem inabaláveis. Ou seja, o Paulo está dizendo, vocês agora foram trazidos para o mundo espiritual, vocês estão enxergando quem é os inimigos de vocês. Uma igreja carnal, irmão, ela enxerga os inimigos, é aquele que está no púlpito, é aquele que está sentado do lado. Uma igreja carnal porque não está sentado com Cristo. Quantas mensagens, quantos pregadores que começam a pregar e começa a dar paulada nos obreiros. Começa a pregar, porque pega aquela passagem de José e diz, os irmãos de José venderam ele. E aí volta os obreiros, amigos de ministério, e começam, os inimigos são os obreiros, os inimigos são teus irmãos que estão sentados do teu lado. Quantas vezes você ouviu falar isso? Várias vezes. Porque são carnais. Não entende que o inimigo é o mundo espiritual, é onde Jesus nos colocou assentado ali para enxergar. O inimigo não é a Mariane, o inimigo é os demônios. Lute contra eles. Se tu está vendo o teu irmão indo para um lado errado, é porque o inimigo está usando ele. Luta não contra ele, luta contra o inimigo que está na vida dele, que está tentando tirar ele do caminho. Você está sentado numa região celestial, você está num nível espiritual maior. Você tem que compreender, isso é isso que o Paulo está dizendo. Olha, pega as armaduras de Deus e vai combater. Não fica brigando com o teu irmão, não fica fazendo fofoca no teu irmão, não fica puxando o tapete para você querer mais que ele. Não, é no mundo espiritual, é nos demônios, é contra eles.
Ah, mas pastor, eu estou vendo aí que tem um irmão fazendo fofoca. Mas não é contra o teu irmão, é contra o Espírito. Chega no mundo espiritual, meu irmão. Pede para Jesus te mostrar o Espírito que está atuando nele e levanta contra o Espírito, não contra o teu irmão. Nós temos que estar no nível espiritual. Nós temos que estar nas regiões celestes. Mas nós queremos combater no mundo natural. Quantas reuniões de obreiro que muitas vezes dá quase briga, porque acham que estão no mundo natural. Acham que o que está errado é o fulano, é o ciclano, é o beltrano. Uma reunião de obreiro tem que ser no nível espiritual. Reunião de obreiro tem que estar nas regiões celestes. Não dá briga, porque você não vai enxergar mais o teu irmão como teu inimigo. Você vai enxergar os ardis de Satanás. Amém? Então é isso que a Bíblia diz, que nós devemos estar neste nível, porque nós somos assentados com Cristo nas regiões celestiais. É ali que eu e você estamos. Não temos que lutar um contra os outros, é contra o inimigo. Que ele está nesse segundo céu, que não é um céu nas alturas, depois da atmosfera, depois da estratosfera, depois da exosfera. Não. Aqui. Um segundo céu paralelo com a nossa vida. As regiões celestes paralelo com esta vida, que você só pode passar, que você só pode entender se tiver de mão dada com Cristo, porque é Ele que te leva para essas regiões e te assenta. É por isso que quando nós ordenamos que os espíritos saiam das pessoas em nome de Jesus, elas saem. Elas saem por quê? Porque nós estamos num nível espiritual. Nós estamos assentados com Cristo. Nós estamos representando Cristo no mundo espiritual. Quando o crente, ele assume a sua postura no mundo espiritual, os demônios têm que bater em retirada. É por isso que quando se ora por um enfermo, a enfermidade, ou espírito de enfermidade, ela vai embora. Porque você está num nível espiritual, você está como Jesus estava nessa terra. Jesus vivia aqui como homem, mas enxergava as coisas espirituais. Porque ele via os dois lados, ele via o paralelo disso tudo. E ele não lutava contra os homens. Jesus nunca se levantou contra os homens. Você nunca viu Jesus dar de soco na cara de alguém. Você nunca viu isso. Jesus, quando alguém se opositava a ele, quando alguém se levantava contra ele, ele já expulsava o diabo da vida da pessoa. Não expulsava a pessoa, ele expulsava o demônio, porque ele estava vendo os dois níveis. Ele estava no natural, porque ele era homem, né? Ele teve que nascer, ele teve que encarnar, ele teve que tomar a forma de homem. Eu vou explicar isso um dia para vocês, sobre a deidade de Jesus, que também é muito fraco na igreja essa questão, e eu vi um pastor aqui esse final de semana pregar erroneamente sobre a deidade de Jesus, e eu vou explicar isso, eu estou estudando para trazer para vocês. Ele era 100% homem, mas 100% Deus. Então ele tinha os dois olhares, o olhar no mundo e o olhar espiritual. Nós somos 100% homens, mas Deus, através de Cristo, nos levou para nos assentarmos também nas regiões celestes. E quanto mais eu e você vivermos na dependência dele, mais nós vamos ver as coisas espirituais. E não só ver, agir nela. Agir nela. Sabe por que os milagres são raríssimos dentro da igreja? Você sabe por quê? Porque as pessoas não estão assentadas no nível espiritual. Não estão lá. Deus as levou, Jesus as levou, mas elas desceram. Elas desceram porque elas estão no mundo natural, elas querem aplausos, elas querem cartazes, elas querem ser vistas. E Jesus, não, então fica aí tentando aí ver se faz milagre. Agora, quando eu e você nos humilhamos e sabemos que tudo é realizado por Deus, então Ele pega nós novamente e nos coloca nas regiões celestes, e as coisas começam a acontecer. E você não se ufana, você não se acha que é o bom, porque você sabe que quem te levou para ali está te sustentando ali naquele nível espiritual. Você está assentado porque Jesus, a Bíblia está dizendo que Jesus nos assentou. Não foi eu e você, não foi o teu jejum que te levou lá, não foi a tua oração de 2-3 horas que te levou a te assentar lá, não, foi Jesus que te levou. É por isso que muitas coisas não acontecem. As pessoas oram jejum e pensam que elas estão indo para um lugar, elas estão fazendo isso, elas que conseguiram, não é, irmãos. O jejum e a oração é a minha comunhão com Deus, não o meu poder. O meu poder vem de Cristo. A minha força vem de Jesus.
O jejum e a oração é só para me levar à comunhão com Ele, conhecê-lo mais, ter momentos com Ele, comunhão. Isso leva ao jejum e à oração. Agora, para você operar milagre, você ver o mundo espiritual ser descortinado, isso é você ter humildade de deixar Ele pegar a sua mão e te carregar para os lugares celestiais em Cristo. E você ficar sustentado por Ele ali, e não te soberbecer. Quando você vê, quando você fizer, pelas tuas mãos ser operado milagre, você diz assim: é porque eu estou assentado com Cristo. Ah, é porque eu estou assentado com Cristo. As coisas estão acontecendo porque eu estou assentado com Cristo. Não está acontecendo porque eu jejuo bastante, não. É simplesmente porque eu estou segurando na mão dele aqui em cima. Aleluia. Vamos nos colocar de pé.